Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho da história do rádio, principalmente de Rio Preto, mais precisamente de uma das famílias que ajudaram a construir o rádio de Rio Preto, a família Muanes, dos irmãos César, Rubens e Adib Muanes. O Adib, que morreu há pouco tempo, morreu no dia 25 de maio, aos 92 anos, pai do nosso amigo jornalista Adibinho Muanes. Falar um pouquinho aí, a gente tem bastante material, o Fernando levantou bastante material dessa família que acho que foi fundamental para o desenvolvimento, principalmente do rádio, Eles trabalharam na imprensa, trabalharam na TV, mas acho que o rádio foi a grande locomotiva deles, A história dos irmãos Adib se confunde com a história do rádio Rio Pretense. Não tem jeito de você contar a história sem falar deles. Os maiores programas, os maiores tudo, Eles foram sensacionais, O Adib foi o maior testemunha ocular da história. O maior testemunha ocular. Vamos falar assim, os maiores eventos, desde os dos mais alegres aos mais tristes, ele estava lá. O Rubens, futebol também, Tá vivo, o Rubens está vivo aí, gente. O Rubens está bem vivo. O César, mais na parte social. O César já foi para a televisão, foi o primeiro a ir para a televisão depois, Então, quer dizer, um praticamente foi uma sequência do outro. E eles foram sensacionais. Eu fui amigo dos três, tive até hoje, O Rubens é até meio parente meu, a filha dele, que é um parente do meu irmão, então a gente se vê sempre. E o Adibão é uma coisa de louco, Porque ele não tinha escola de nada. Eu acho que nenhum deles do rádio. Eles eram antigamente no rádio não tinha, O pessoal era na raça, Era peito na raça e estavam lá em todo. Eu até encontrava sempre às vezes, tomava no clube, encontrava com o Adib, e o Adib falava assim: Fernando, se eu não aposentar, se não aposentar, você vai me aposentar, porque você está passando na televisão toda hora, e toda hora está ele lá. Qualquer foto, qualquer filme da Cometa Filmes do seu corpo, está lá o Adib Muanes. Coisa de louco. O Adib e o Rubens. Esses dias nós passamos de futebol, estava lá o Rubens. É demais. Então, os irmãos são sensacionais, sem dúvida. E diz a lenda, eu não sei, porque não é da minha época, mas que o César era um galanteador, O César era um galã, César era um cara bonito mesmo. E era um bom vivão, um cara muito querido por todos nós. Muito, mas muito, muito. Mas era um exemplo para a gente de uma pessoa alegre. Como eu gostei muito do César. Tem muitas histórias dele, viu? Tem cada causa do César. O Alexandre Macedo, que faleceu também recentemente, não tão um ano por aí, ele também contava cada causa lá do rádio. O rádio César tinha umas lá, tem aquela contando que o César apresentava um programa às 5 horas da tarde, E ele, acho que não, 5 horas da tarde, não, de manhã. Acho que ele apresentava um programa de manhã e ele estava dormindo na rádio, parece que ele tinha separado, não sei o que aconteceu, ele estava dormindo na rádio. E depois vinha o programa da irmã Exaltina. Ele esqueceu disso e foi fazer de cueca, tá lá de cueca, de repente chega a irmã Exaltina, ele precisou esperar o culto inteiro, ficar lá escondido, porque estava de cueca. Isso que é verdade esses casos, tem um monte assim, E os programas Tenda do Adib, Ixi, tem muita história. E a gente tem uma sorte, na década de 80, porque veja bem, o arquivo público foi criado por lei, que absorveu o CODEFA e a hemeroteca. Então, quando a CODEFA, no meio já disso aí para transformar, aí a professora Nilce Lodge, se não me engano, que era a diretora, eles começaram a fazer gravações de vídeo em VHS. Isso na década de 90. Depoimentos, Depoimentos em VHS. Tem muitos lá no arquivo público, a gente vai começar agora a digitalizar também, para a gente poder trazer. Fizeram praticamente todo mundo do rádio. Então, a gente vai prometer para vocês também, nós vamos trazer sempre uma entrevista do rádio agora que nós temos lá. Temos os maiores, E vamos começar com os irmãos Muanes. É sempre uma entrevista, tem uma média de 30 minutos, em média 25, 30 minutos. Mas é muito bacana, porque eles falam de tudo que aconteceu. É a história oral, É história oral. Então, todo o programa, praticamente, a gente vai trazer agora para vocês, para aqui para frente, essas entrevistas que foram feitas pela CODEFA. Acho que é bacana a gente ver. Então vamos assistir esse, é intitulado A Família Muanes, não sei se é o nome, se é um documentário, mas é sobre a família Muanes, depoimentos do César, do Rubens e do Adib, que trabalharam nas televisões de Rio Preto, nas rádios, Rádio Independência, Excelsior,
Me ajuda a lembrar outras rádios aí. Rio Preto, Canal 8. Os jornais Diário, de noite, Folha de Rio Preto, né? Todos, a Notícia. Todos eles trabalharam. Tá certo. Vamos conferir então, gente. A gente volta na sequência. Hoje nós temos, nesse documentário do Condefat, a presença dos irmãos Moedas. Esse trabalho de gravação da memória de Rio Preto é um trabalho feito pela professora Nilce Lott, no Condefat, e que visa contar a história do rádio como meio de comunicação em nossa cidade e região. Eu quero deixar aqui aberto para que o Adib Moedas, Rubens e César façam a sua abertura hoje nesse nosso trabalho. Fazer um trabalho de vulto como este não só é emocionante para quem participa dele, ou quem quer resgatar um pouco da memória de São José do Rio Preto, como também implica em conservar o patrimônio que Rio Preto precisa realmente conservar. Há quem diga que Rio Preto é uma cidade sem memória. E o que se faz aqui é deixar que as gerações futuras pensem de outra forma. Rio Preto realmente tem memória, como vocês vão observar através desses depoimentos, de tantas pessoas que vieram e que virão neste depoimento. Prioridade. Eu só tenho a agradecer Sônia e o pessoal aqui do Condefat, porque isso é uma oportunidade para que a gente que já está um pouco no ostracismo possa divulgar um pouco daquilo que já fizemos e que realizamos pelo rádio e, consequentemente, pela nossa cidade. E eu acho que ser chamado para falar do passado, a gente pode até se sentir um pouco mais velho, mas não vai ser nada disso não. Isso é muito gostoso estar reunido aqui com os meus irmãos, que foram meus mestres, para falar sobre o rádio de Rio Preto, do passado gostoso do rádio de nossa terra. Nós omitimos aqui a presença do Ibrahim Moanes, que é um dos irmãos que também trabalhou em rádio. Você poderia, Adib, falar para mim como ele começou, o que ele fez e por que ele saiu? O Ibrahim realmente foi o único irmão inteligente que não quis saber de comunicação. Ele era um representante comercial e a participação dele no rádio se resumiu em duas etapas. A primeira, de cantar. Ele era e é ainda um excelente cantor, principalmente de tangos. E a segunda parte é nos orientar. Foi apenas isso que ele fez. Não teve uma participação ativa como profissional de comunicação. Ele foi mais inteligente. Foi mais, meu Deus do céu, vão ser ótimos depoimentos aqui. Adib, a época que você entrou no rádio, você poderia contar como foi, o ano, alguma coisa desse início? Foi em fins de 1947, eu morava na cidade de Onda Verde, eu e toda a minha família. César ainda praticamente uma criança, o Rubens já mais adulto. E eu fui convidado por Gonçalves de Oliveira e Alexandre Macedo, Ismael, que a gente conhece, Macedo, nome de rádio, nome de guerra. Eles já estavam aqui na Rádio Rio Preto e eu fui convidado para fazer um teste. E o teste naquela época era difícil, não como hoje, que tem muita facilidade de se entrar no rádio. Basta ter uma veiazinha de comunicação instalada dentro. Naquela época minha, por exemplo, as pessoas tinham que ter uma certa noção de linguística, né? Uma noção de inglês, de francês, de alemão, de italiano. O português devia dominar um pouquinho, razoavelmente bem, porque as músicas naquela época eram não internacionalizadas através do rock and roll, mas as músicas clássicas que eram tocadas em 40% na programação de rádio. Então exigiam naquela época que se tivesse um pouquinho desse conhecimento de linguística. Eu fiz o teste, voltei para Onda Verde e coisa de 2 meses depois eu fui convidado para vir substituir umas férias do Jorge Aziz, que era locutor aqui também. Hoje está em Campinas. Eu quis ficar 18 dias. Faleceu o Jorge Aziz? Não estou sabendo. Ficar 18 dias
Depois o Gonçalves, que era o locutor-chefe, gostou da minha participação e inventou umas férias para ele mesmo. Eu fiquei mais 18 dias. E daí eu não saí mais. Fiquei na Rádio Rio Preto. Você fazia nessa época apenas apresentação de programa? Foi. Locução comercial, né? Eu fazia locução comercial. Mas naquela época existia o empurra-empurra, né? Como no rádio todo mundo quer tirar o corpo na hora. E eu tive meu grande batismo de fogo, coisa de 20 e poucos dias que eu estava aqui. Eu tive meu grande batismo de fogo quando eu fui transmitir o grande congresso eucarístico que aconteceu aqui em São José do Rio Preto, na Vila Maceno, para mais de 70 mil pessoas concentradas numa praça e vários cardeais brasileiros, toda a cúpula do clero nacional estava aí e eles me jogaram no fogo. Então foi o meu primeiro batismo de fogo, realmente. Posteriormente eu lancei um programa que chamava-se O Sonho do Oriente. Eu fazia esse programa de músicas árabes, intercaladas com poetas brasileiros, que não tinha nada por japonês. Patrocinado por Juliane Anaoka. Anaoka era um japonês que tinha uma refrigeração, chamada Refrigeração Guanabara, e pela fábrica de salões Bandeirantes, que era dominada por espanhóis. Então o programa era realmente um cosmopolita, né? Era um mundo de raça, objetivando lançar um programa de música. Mas era assim que o Preto era formado naquela época, né? E o programa chamava-se Sonho do Oriente. E eu buscava não só inspiração eu buscava dentro da minha casa, com papai e mamãe, mas eu buscava discos e algumas coisas que eu contava no programa na casa do saudoso Tufi Hadi, pai do William, do Davi Hadi, José Hadi, que estão ainda aqui em São José do Rio Preto. Só uma paradinha. Diga o nome do seu pai. Vocês falaram que é por ordem de... Meu pai é Abdo Muanes e mamãe é Abla Calil Muanes. Você quer que eu continue? Professor, só uma coisa interessante no programa Sonho do Oriente, que o Adilho fazia, era um técnico de som que você entrevistou, que no programa ele dava o nome de Yusuf Zaitun. É por um motivo muito simples. Ele chamava-se José, ele se chama José de Oliveira. José. E José em árabe é Yusuf, e Oliveira é Zaituni. Então eu falava Yusuf Zaituni. E toda a patrizada de Rio Preto, todos os patrícios de Rio Preto, queriam conhecer esse Yusuf Zaituni, que deveria ter sido importado diretamente do Líbano para fazer o programa Sonho do Oriente em Rio Preto. E o programa ficou aí. E o programa Sonho do Oriente passou a ser uma espécie de termômetro para minha consolidação profissional, porque quando o programa não tinha patrocinador, eu corria o risco de ser dispensado. Quer dizer, eu praticamente pagava a rádio para poder trabalhar. Então eu era aquela correria, eu emitia o anúncio, eu fazia a tradução dos discos, arrumava os discos, recebia o anúncio, pagava a rádio para ver se sobrava alguma coisa para mim e eu continuava trabalhando. Esse foi o primeiro programa que eu lancei. Já que você falou da dificuldade da produção, fala um pouquinho da parte técnica, como é? Na parte técnica não existia recursos, né? O que existia era recurso humano, era gente disposta a fazer o impossível para poder botar a rádio no ar, né? Eu me recordo uma passagem posterior, muito tempo depois, numa rápida passagem que eu tive no rádio do esportivo, que eu precisava puxar fio e arranjar eletricidade em casa perto do campo, o nosso fio não dava, eu acabei irradiando uma partida em Ourinhos, em cima do muro. Quer dizer, então a dificuldade técnica era realmente difícil. Os nossos microfones, se você fizer hoje uma comparação entre a tecnologia de hoje e aquela de antigamente, você vê que hoje o cidadão vai ser entrevistado numa televisão e parece que o microfone é um brochezinho que ele usa discretamente. Ao passo que os nossos microfones de jacaré tinha quase meio metro de comprimento, com 30 centímetros de largura. Nossa, fácil. Então já viu que houve uma evolução. Lembra do jacaré? É o jacaré. Não é o microfone. Jacaré é o barulho que dava na mesa de som, o transmissor, que era tudo junto, e parecia o barulho de um jacaré. Precisava dar um soco na mesa para poder voltar a funcionar.
Eu me recordo que uma vez nós fizemos um teste de lançamento do microfone sem fio aqui, e houve uma solenidade com o Rio Preto Automóvel Clube, e eu fui fazer uma entrevista no microfone sem fio. Foi uma gozação geral, né? Porque todo mundo, amigos da gente, dava a impressão que a gente estava brincando, gostando. Como tirar fotografia sem o filme, né? Então, ninguém vai aqui, larga a mão de bobagem, vai entrevistar aqui sem fio. Você está brincando. Era essa a dificuldade técnica, realmente era difícil. Rubens, o seu início? O meu início foi quase idêntico ao dele. O mesmo período ou um tempo depois? 2, 3 anos depois, né? Ele em 48, por aí. Não, foi mais. Não, talvez 50, 51. Eu fui convidado pelo Alexandre, que já estava aqui, para vir a Rio Preto para cantar. E naquela época a gente cantava mais por entretenimento do que visando outra coisa. Comecei a cantar e gostei de Rio Preto, o Ativo já estava por aqui. E eu me mudei para cá, ficamos juntos na mesma pensão. Pensão, inclusive, a dona Teovina Ramos Viana, foi diretora. Não foi. Não foi? A dona Teovina morava ao lado. Ao lado. E nós vivíamos com ela e com a Dinon, com Divina. A dona Teovina, inclusive, teve uma importância muito grande no Rio Preto, no desenvolvimento de Rio Preto, né? O nosso professor de piano. O nosso relacionamento era muito íntimo, por isso que eu faço. Você já adotou? Já adotou? Já ela nos adotou. Ela nos adotou. Então ficamos dois anos quase morando sozinhos numa pensão, enquanto a família continuava em Onda Verde, porque não existia condições financeiras para trazer o pessoal. Depois disso, eu comecei a trabalhar em lojas comerciais, né, como vendedor. Passei uma porção de tempo trabalhando em Ribeirão Preto com um tio nosso e vim para Rio Preto. Eu estava uma tarde, depois que saí do serviço na Rádio Rio Preto, observando a Adília apresentar uma dupla sertaneja. Eu não sei se era Firmino Figueiredo Geraldino, Campanha e seu irmão, e o velho e o moço, uma dupla da época. Quando ele saiu e você anuncia o próximo número deles. Eu anunciei. O senhor Lousada gostou, mandou chamar a Adília. Ele já lembrou. Quer que eu deixe? O Alexandre falou mesmo que vocês obedeciam uma rigidez de comportamento na apresentação, não podia sair, era divertido por qualquer interferência, né? Não tinha esse trabalho. Por isso que você já pensou que fosse bronca. Aí o senhor Lousada gostou, mas também olha a capacidade, a cultura que ele tem. Ela falou assim, não existe, sai de Onda Verde, cultura do jeito. Mas mesmo assim conseguiu a oportunidade e dali nós começamos num outro ramo que era a locução. De locutor eu passei para discotecário, fui rádio ator, fiz de tudo dentro do rádio, menos a parte técnica. E você foi um excelente narrador de futebol. Você pode contar para nós alguma coisa dessa fase? Esse foi o negócio. E o Adílio era narrador de futebol. Então, o Adílio tem uma passagem que vai nos contar. Eu já comentava futebol por força, sim, de necessidade. Precisava de ganhar mais. E o Fuad Messi, o gerente da rádio, que a gente rende até as homenagens a ele, porque ele já foi convidado, mas eu desconfio, não tenho certeza que ele fugiu. E eu pediria, inclusive, a ajuda de vocês para trazê-lo. Eu rendo a homenagem, porque Fuad, depois que chegou ali, o rádio mudou. O rádio já era bom, mas ele... Isso já foi falado, inclusive, numa entrevista, acho que do Alexandre Macedo. Ele deu... Diz que ele imprimiu uma nova política. Uma nova dinâmica. Isso foi comentado já. Aí eu estava um dia na rádio, quando o Fuad chegou para mim e falou assim, você vai transmitir um torneio início do futebol de Rio Preto, campeonato amador. Sabe o que é torneio início? Juntam-se 20 clubes e cada um joga com o outro durante 20 minutos, até surgir o campeão. Então, começava-se às 10 horas da manhã e ia até 6 horas da tarde. Ele falou assim, mas eu nunca irradiei. Vou pegar logo um torneio início, com 20 clubes, cada clube com 20 jogadores, né, para troca, revezamento.
Nós temos aí 400 jogadores e eu vou transmitir. Ele foi sozinho porque não tem nem comentarista. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Era no sábado. Eu peguei e enfrentei. Tinha que enfrentar. Fui ao campo no domingo. Comecei a ratear aos trancos e barrancos. Peguei um cidadão perto de mim para comentar, que também nunca tinha comentado, Alberto Segundo. E passamos o dia radiando. Dali eu comecei. Cheguei a transmitir Santos e Vila pelo Campeonato Mundial. Professor, e foi muito tempo, não é, irmão? Aí eu fiquei 15 anos transmitindo. Estou por volta de 55 até 1970, quando entramos na área da TVS. Ali eu parei de radiar. Certo, mas só foi isso. Como você começou? Pois é, eu tinha 13 anos e tinha assim uma paixão muito grande pelo rádio. Poderia ser diferente, né? É lógico, está no sangue. Mas só que minha família não queria deixar eu ir para o rádio de jeito nenhum. Se esse moleque estudasse, se esse moleque for para o rádio, ele para de estudar. Mas eu ficava ali, né? Rodeando. Até que um dia o Fuad me desce, disse, vem cá. Disse, eu não levo. Vem cá, rapaz. Botou na frente da Laura Alice. Não, se você me permitir parênteses, eu saí de férias quando eu voltei, entrou no rádio, diretamente no rádio. Aí botou de frente a Laura Alice, contra a vontade de todos eles, né? Ele disse, faz um texto aí. Eu me lembro até hoje um texto com Primo Demais, que dizia, vindo a Rio Preto, visite a Casa Brasileira. Eu estava inclusive mudando a voz. E saiu mais ou menos assim, vindo a Rio Preto, visite a Casa Brasileira. Ele falou, fica sentado aí. Laura Alice, que estava do meu lado, depois passou a trabalhar na Rádio América de São Paulo. Laura Alice me parece que fez rádio teatro com o Albertinho. Nós todos fizemos rádio teatro. Vocês fizeram rádio teatro? Que fazia, escrevia novelas religiosas, imagina. Escrevia a vida de Cristo só. Nós vamos falar sobre isso. Bom, aí eu passei a fazer locução. E os meus irmãos realmente depois passaram a me dar aquele empurrãozinho, não é? Viram que não tinha jeito? Por exemplo, o Rubens trabalhava das 8 às 10 da manhã e dizia tudo eu ia cobrir para ele. O Patinho queria que entrar das 10 ao meio-dia, não aparecia também, eu ficava lá. De meio-dia às 2 era o César Montes, eu ficava lá no meu horário certo. Das 2 às 4 era o Rubens, também não aparecia. Resultado, eu passava com o mortadelo o dia inteiro trabalhando para mim e para eles. Eu posso dizer para você, Sônia, que eu sou um receptor dos meus irmãos. Certo? Tudo aquilo que eu faço tem alguma coisa deles, né? Eu sempre fiz algo relacionado àquilo que eles fazem. Como, por exemplo, o Rubens me deu o dom, vamos dizer assim, de fazer textos comerciais, de ler textos comerciais. O Adib me deu o dom de apresentar programa de auditório. Eu comecei fazendo o Clube da Cidadinha, que era o programa dele. Foi o maior programa que o Rio Preto viu em todos os tempos. Aquilo que se faz hoje no programa de auditório de televisão é aquilo que se fazia no programa Clube da Cidadinha. Só esqueci de perguntar uma coisa. A época, o ano, mais ou menos, que tinha 13 começou? 1958. Você ficou no Clube Cidadinha depois de 58, 59, por aí assim. Foi. O Ibrahim cantava tango, hoje eu canto tango, quer dizer, deles todos eu tenho um pouquinho. Só que você também tem a sua parte, que é a crônica social, que nenhum dos três já é você exclusivamente. Acontece que eu comecei um programa na velha BR8 chamado Sociedade em Background. Isso daí foi logo em seguida ao Clube da Cidadinha ou não? Foi junto, quase. Foi junto com você. Na mesma época. E tinha um compromisso social em Preto, chamado Ibrahim Ramadan. O Ibrahim escrevia uma crônica nos jornais locais, de umas 5 ou 6 linhas, por 3 colunas. E eu trazia o Ibrahim para falar sobre sociedade, trazia Maria Silvestrini Fará, que era modista, para falar de moda. Você imagina uma coisa, ela levava os modelos do programa de rádio. Não precisava nem fazer isso, mas ela costurava os modelos, levava para lá e narrava para o ouvinte aquilo que ela estava fazendo. É o estilo, os detalhes. Os
detalhes. Como é feito hoje no Distrito de Móveis? Então ela levava para o rádio. Aí a Maria falava para São Paulo, o Ibrahim deixou a crônica social de Rio Preto e me botou no lugar dele na Velha Notícia, há muitos anos atrás. Né? E eu passei a fazer crônica social aí mais séria, uma coluna maior, quase página inteira e tal, e foi até hoje. Evoluindo também, né? Adib, o programa de auditório do Preto começou com você. Não. Eu tenho que fazer justiça ao Gonçalves de Oliveira. Certo. O Gonçalves de Oliveira tinha no estúdio da Rádio Rio Preto, o estúdio da Rádio Rio Preto era o quê? 2 metros por 3, uma coisa muito pequena. Não, era maior lá, antiga PR muito, né? Era maior. É quase o tamanho dessa sala. Não, que é isso, pelo amor de Deus. Era o quarto dessa sala aqui. Era o quarto dessa sala. Do auditório todo, né? O auditório era um estúdio, né? Muito quente. Então ele fazia um programa chamado assim, Variedades B8. Era um programa que realmente era variado, né? Era um programa que tinha muitas atrações, cantores locais, crônicas, scripts, e preenchia todo o horário de domingo. Eu não estava no rádio naquela época. Eu me recordo que eu fui convidado, inclusive, uma época que eu também participei cantando uma música lá, última noite, antes de sair daquela. Depois você, inclusive, cantou com o nome de Dirceu Silveira. E eu depois fiz uma crônica nesse programa do Gonçalves. E depois do Gonçalves, assim como quem estivesse lançando o auditório de uma forma mais generalizada, quer dizer, mais autêntica, veio A Hora do Bode, foi feita pelo Dr. Wilson Romano Calil. Eu cantei muito. Você cantou muito, Souza, todo o pessoal de rádio. Por isso que eu digo que foi Maliná, um prenúncio do auditório de rádio, porque todo o pessoal de rádio participava desse programa do Dr. Wilson Romano Calil, que era feito no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves. O programa realmente deixou o seu nome, teve a sua época. Posteriormente, eu lancei o Clube da Cirandinha. Aliás, foi com uma sugestão ainda do Gonçalves de Oliveira. Eu lancei o Clube da Cirandinha, comecei fazendo também no auditório, no estúdio da Rádio Rio Preto. Passei esse programa para a antiga coligação libanesa, que foi instalada, edificada onde é o Clube Monte Líbano hoje. E em seguida ela foi para o Sindicato do Comércio, dos Empregados do Comércio, na esquina da rua Siqueira Campos com Bernardino de Campos. E o Clube da Cidadania se consolidou ali. E ali também nós fizemos o lançamento de um outro programa de auditório que marcou época aqui, chamava-se A Tenda do Artigo. Já foi falado também. Era feito às quartas-feiras à noite, e nós tivemos lá a participação constante e ativa do professor Mário Long do violão, com o seu conjunto, Roberto Faralça, lançava no Clube da Cidadania. E posteriormente nós tivemos a participação ativa também de Renato Pérez e sua orquestra. Foi sem dúvida nenhuma uma das maiores orquestras do Brasil, a melhor de São Paulo, uma das maiores do Brasil na sua época. Ele participava também do programa Tenda do Artigo. Esse programa terminou e... Você lembra quanto tempo? Ele ficou uns 4 anos no ar, né? Esse programa serviu de base, inclusive, para que nós pudéssemos inaugurar várias emissoras, seguramente umas 17, 18 emissoras da Rede Piratininga, que tinha 31 ou 32, né, Rubens? Emissoras em todo o Brasil. E nós inauguramos levando artistas da Tenda do Artigo que vinham, que eram egressos do Clube da Cirandinha, para a inauguração dessas cidades todas, dessas emissoras dessas cidades todas. Fazia uma festa. Foi eu também, depois eu passei a apresentar a Tenda do Artigo, porque ele com esse negócio de inaugurar em Bauru, em Marília, em Garça, em tantos lugares a Rede Piratininga lançava emissoras, que o Artigo começou exclusivamente a viajar para a inauguração, preparar as emissoras, tudo. E quem apresentava a Tenda do Artigo era eu. Você não pode reclamar, porque ele também fez às vezes. Veja bem. Esse programa de auditório, depois ensejou por uma oportunidade eu também fazer estender o Clube da Cirandinha. O Clube da Cirandinha era um programa que começava às 10 e terminava às 11 da manhã. Eu comecei a fazer um programa às 9
e terminava 1h da tarde nesse sindicato dos empregados do comércio. Só um pequeno tempo. A tenda do Adib apresentava já elementos que cantavam. Exato. E o Clube da Cirandinha dava oportunidade para aqueles que queriam iniciar a fazer um teste. E tem gente muito importante em São Paulo. O Clube da Cirandinha era mais para crianças, né? Agora, a tenda do Adib tinha a parte dos profissionais da época, entre aspas, né? Profissionais entre aspas. E tinha também programa de calores. Tinha também para adultos. Você imagina, e esse programa, não porque teria sido eu quem fez o programa, quem levou o programa para frente, mas porque na época era comum no rádio. O rádio brasileiro não estava cheio de César de Alencar, Manuel Barcelos, esse pessoal fazia auditório, era comum. E lançaram em Mirassol, eu me recordo, isso o César vai contar com mais detalhe, a galera do Nelson. Era um rapaz que se chamava Nelson Luiz lançou um programa em Mirassol de auditório também. Só que, infelizmente, devido à cidade, a rádio de pouca potência, não teve a mesma divulgação da Tenda do Adib. E eu me recordo que o César ia cantar lá todo com um cachê de 2 milhões, 2 cruzeiros, sei lá. E ele chegava e era considerado como a atração principal. Fazia meia hora. Veja bem. E eu me recordo que uma vez chegou lá um cidadão e falou: olha, eu vou cantar hoje. Falei: não, hoje você não pode, porque o César apareceu na última hora aí, e hoje você não pode. Mas deixa eu cantar hoje. Não pode. Sabe quem era? Vanderlei Cardoso. Você deu seu lugar para o César. É importante. Como é que foi essa? Não, é o seguinte, o Vanderlei realmente começou lá na parada R45 do Nelson Luiz. E ele cantava toda semana. E eu tinha meu programa toda semana de meia hora. E eu ganhava. E o Vanderlei não ganhava nada. Eu costumava levar convidados especiais. Mário Long, um dos Maldonado. Eu sempre levava um convidado. O Vanderlei dizia para o Nelson: poxa, pede para ele me convidar, eu quero ser convidado dele, não sei o que e tal, né? Já tinha cantado também no Cirandinho, o Vanderlei. E não tinha jeito. O Nelson não permitia, eu também não estava permitindo, porque ele cantava mal para filmagem, né? Até que um dia ele disse: olha, eu não venho mais para cá, não venho, porque é só o César que ganha, eu não estou ganhando nada. E sumiu. Foi quando ele lançou a canção do Jornaleiro, do Mário Zan, em São Paulo, do Papai Noel. E dali para lá, de lá para cá, ele não falou mais. Ele teve seu espaço. Ele foi buscar em São Paulo. Rubens, você, depois dessa parte que você nos contou, você passou para contato comercial, com a redação de textos. Foi, realmente. Eu dentro do rádio, eu tinha feito de tudo, né? Porque quando a gente começou a viajar para a inauguração de emissoras da rede, eu fiquei praticamente com tudo que ele precisava fazer. Ele era o melhor vendedor da rádio na época, ele era o melhor redator de texto. Ele fazia. Então, sobrou para mim. E eu tive que aprender na marra. Eu aprendi. Se saiu bem. Né? Aprendi, fui contato da Rádio Rio Preto. Depois fui contato da rádio do Adib, foi gerente, a antiga Jalese Cultura Piratininga, hoje é e eu tive que aprender. E daí eu passei a ser, dentro da própria rede, o maior corretor, o maior contato que a rede possuía na época. Dentro de Rio Preto, eu competia com o gerente de São Paulo, a rede de São Paulo pouco representada. Quando em 1969 eu me desliguei da Rádio Rio Preto, com 18 anos de Rádio Rio Preto, o Adib já tinha se desligado? Já. Na época de 64, depois vocês vai debatar esse problema. 69, aí eu passei para a Rede Piratininga, a Rádio Piratininga. Aí quando nós ficamos, eu, Adib e Caio Brito, na direção da emissora. Lá já estava César, já estava Antônio Miga, né? Em 1970, aí eu fui para a Rádio Independência. E lá eu encerrei minha carreira de locutor. Eu encerrei minha carreira. Em que ano você encerrou? Em 1970. Locutor comercial, locutor esportivo, comentarista. Encerrei minha carreira para ficar só tomando conta
Eu me lembro uma vez que o Rubens redigiu um texto, um cidadão tinha perdido um cachorrinho. Eu não sei se eu posso citar o nome. Eu não sei se eu posso citar o nome do cidadão, né? Ele era enriquecente. Ele perdeu o cachorrinho e foi lá. O Rubens fez o texto e mandou para mim. A gente pegou para casa. Aí eu li, né? Perdeu-se o cachorrinho nu, assim, chamava o bingo. Quem souber falar dentro do bingo, por favor, telefonar para a rádio, tal. Meia hora depois, o cidadão voltou. Isso não é assim que eu quero. Ok, gente, estamos de volta. Conferimos então aí estes depoimentos dos irmãos Muani, César Adib e Rubens, eles que ajudaram a formatar, a criar o rádio de São José do Rio Preto, a imprensa como um todo, mas principalmente o rádio. E para a gente dar sequência aqui no programa, o Fernando trouxe uma pílula, né? Um negocinho bastante curioso, Fernando. Uma pílula, porque eu já cortando imagens, né, para a gente falar dos irmãos Muani, eu estou lá passando e me deparei, lembro que tem, a Cometa Filmes filmou o casamento do Rubens, que está vivo. Ele e a sua esposa estão vivos. E tem o casamento deles filmado pelo Silvio Calabrese. Que, aliás, nós vamos fazer um programa só de casamentos também. Tem gente que me encontra, tem o casamento do meu pai, da minha tia. Nós temos vários casamentos. Nós vamos passar tudo da Cometa Filmes. Tudo da Cometa Filmes. Ele fez muitos casamentos, fez casamento na região. Então a gente vai fazer um programa só de casamentos aí. Vamos ver se a gente traz um fotógrafo, que era de região também. Vamos convidar alguém para fazer. Mas é legal, vamos mostrar o Carfã. Poderia ser o Carfã, é o Carfã que fez de casamento. O Carfã tá aí, ó, o grande Carfã. Carfã, né? Garcia, o Maluf. Isso que tem. Maluf já teve aqui no Come, veio um dos primeiros a vir no nosso programa, isso, né? Já veio. A gente pode trazer um desses aqui pra gente falar como que era, tá? E passar esses casamentos. E tem a festa como que era. Parece que tinha um problema assim, quando a Cometa Filmes entrou, deu um ciúmes nos fotógrafos, que era uma coisa assim, sabe? Não podia o fotógrafo aparecer nas lentes. O Silvio Calabrese ficava fulo da vida com isso. Então os fotógrafos parece que se escondiam, que ligavam as câmeras. Mas vamos saber dessas histórias. E como funcionava? Você contratava para filmar isso e passava onde depois? Nos cinemas mesmo? Nos cinemas. É dentro do Rio Preto em revista. Porque não ia para a pessoa esse filme, né? Não, ele fazia. Fazia uma cópia. Ele fazia uma cópia em 16 milímetros. Ele filmava em 35. Mandava para o laboratório, aí ele formatava o Rio Preto em revista. Isso só passava nas sessões de cinema. Aqui em Rio Preto, antes das sessões de cinema em Rio Preto. Era obrigatório ter esses cinejornais, né? Aí depois ele pegava essa parte, ele cortava... Só o trechinho. E fazia uma cópia em 16 milímetros e vendia para a família. Então muitas dessas latas eu recuperei com a família. Muito estava perdendo já. E aí quem tem em casa também. Quem tem, a gente sempre pede aí, né? E quem tem, quiser que recupera, quiser doar, tá aí o Fernando, só entrar em contato. Vamos trazer. Então não estamos nem no caminho, nem na metade do caminho para resgatar o que tem de história ainda, não estamos nem na metade. Mas estamos conseguindo fazer. E que privilégio o Rio Preto ter esse material, porque muitas cidades não tem nada, né? No interior, nenhuma. Nem Campinas teve, nem Ribeirão Preto, nada. Rio Preto teve essa coisa de começar com o Luiz Carlos Espíndola, depois o Silvio Calabrese. Nós tivemos essa alegria de ter por mais de 25 anos a Cometa Filmes, né? É um dos maiores tesouros da cidade, eu acho. Né? Legal. Vamos conferir então o casamento do Rubens Muanes. Que ano que foi? Eu não sei, começo da década de 60, se não me engano. Só uma coisa, o Rubens era Muniz, né? Para ficar diferenciado dos irmãos, era Rubens Muniz, né? Adib Muanes e Rubens Muniz. O César já ficou mesmo. Mas diz que tem uma historinha que o Alexandre contou pra gente, que o pai ficou louco, meu filho não é Muniz. Então ficou de louco, né? Coisa da raça, né? Que queria perpetuar o nome. Mas tudo bem. Legal. Uma historinha que ficou bacana aí. Vamos conferir então 2 minutinhos, né? Rapidinho, uma pílulazinha aí só para matar a curiosidade. A imponente Catedral de Rio Preto serve de cenário para a realização do enlace matrimonial Adib Muanes, Creuza Miziara. O noivo, emocionado, recebe a encantadora Creuza dos braços de seu pai, o professor José Felício Miziara. Monsenhor Leibniz Cesário de Castro procede ao ato da cerimônia civil. Os padrinhos, parentes e convidados assistem silenciosamente à cerimônia religiosa oficiada pelo querido bispo auxiliar de Rio Preto, Dom José Joaquim Gonçalves.
Ok, gente, estamos de volta. Conferimos então esse trechinho, essa filmagem curtinha aí do casamento do Rubens Moanes, tá, né? Tá vivíssimo, hein? Que legal, E o Rubens, quando foi o Brasil na Copa de 70, acho que eu já contei essa história aqui para vocês. Ele ganhou a camisa do goleiro Félix. Sabe que tá com ele? Ô Rubens, vamos trazer a camisa do Félix pra gente ver se tiver aí. Se não me engano, foi você ou foi o Jaime Colar Giovanni? Ou o Rubens ou o Jaime. Não, eu tenho a fita cassete do Rubens narrando isso, o Rubens narrando que o Jaime ganhou a camisa. Um dos dois, Félix da seleção brasileira. Então vamos, quem sabe o Rubens pode contar isso pra gente. Inclusive aqui em breve vai vir o Adib, filho do Adibão, né? O Adibinho, filho do Adibão, ele que herdou a genética do pai, claro, e dos tios. Na imprensa, ajudou a criar as TVs de Rio Preto, TV Progresso. Sim. Ele é da primeira turma da TV Progresso. Sem dúvida. E a gente vai trazer ele também, porque nós temos um tesouro aí, nós temos mais de 3 horas de rolos de filme que a gente já passou para o digital, só que é mudo, porque a TV Rio Preto, Canal 8, tinha um jornal semanal. Então ele jogava essas imagens e falava na hora, não era editado, não tinha aquela coisa, vamos chamar o repórter agora, não. Então falava e incluía a imagem. É tudo mudo. Então nós vamos sonorizar isso aí, mas tem mais, tem inaugurações, festas, tem carnavais, tem um monte de coisa muito bacana. Na época do prefeito Wilson Romano Calil, em preto e branco. Vamos ver se a gente traz um jornalista para a gente conversar esse assunto. Isso é mais um trabalho que a gente tem para a gente mostrar para vocês. Maravilha. Bom, dando sequência aí ao nosso documento Rio Preto de hoje, já caminhando para o fim, a gente vai terminar com um documentário que, na verdade, é um trabalho de conclusão de curso, isso, né, Fernando? 2 colegas meus formaram comigo, né? O Giliard Freitas, né, que ele está trabalhando com jornalismo, e o Roger Assis, que está na Guarda Municipal. Vocês viram, ele saiu no Diário da Região, né, um cara de bravo assim, mas ele não tem nada de bravo, ele é bonzinho demais, o Roger. Está na Guarda Municipal, ele fica sempre na represa ali, e eles fizeram esse documentário, eu colaborei na época para fazer, que é Rádio Paixão e Informação, que tem ali com a entrevista do próprio Adib, tem a Cleanília Sarquis, tem muita gente do rádio, é muito bacana, a gente já passou aqui no nosso canal, mas é sempre bom rever, né, e fechar com chave de ouro, é contar um pouquinho a história do rádio. Vocês vão ver que tem um rádio no começo, é meu, aquele rádio, tem um radião de madeira lá. Colaborar com essas pessoas, né? Legal, gente. E como a gente está passando esse trabalho de conclusão de curso, a TV Câmara está aberta a todos os trabalhos de conclusão de curso, claro que documentários históricos, né, de interesse da cidade. Então, só procurar a gente aí, nosso telefone está embaixo, o e-mail, os contatos da nossa rede social, que é importante esse trabalho, né? Porque muita gente faz o documentário só quando está na faculdade, depois vai trabalhar em outra área e esquece essa vocação. E essa coisa de quem tem em casa, que eu estava quase esquecendo, olha só, quase esquecendo aqui, eu vou falar, eu estava na rua, uma pessoa me parou na rua e falou, Fernando, tem uma lata de filme para te dar, que o negócio... Fui ver a lata de filme lá, gente, é a visita do governador Carvalho Pinto na fazenda do pai dele. As pessoas foram lá na fazenda, então tem mostrando a fazenda. Olha que bacana, está lá o governador, o staff, está o prefeito de Rio Preto, está tudo lá. Isso é um documento. Vamos mostrar aqui também. É na fazenda do seu Alceu Ribeiro, se não me engano, em Paulo de Faria. Aí nós temos aí, em Paulo de Faria, nós vamos ter essas imagens. Tá certo, então fica para os próximos programas aí, imperdível. Legal, gente, eu agradeço a audiência de vocês, de todos. Então vamos conferir aí, então, esse documentário Rádio Paixão e Informação, do Giliard Freitas, Roger Assis, trabalho de conclusão de curso. A gente volta na próxima semana com mais um Documento Rio Preto inédito. Até lá. A partir de agora, você vai ficar cara a cara com a notícia. No Brasil, a era de ouro do rádio foi de 1930 a 1950. Esse veículo de comunicação trouxe benefícios culturais, sociais e políticos ao país. A primeira rádio a se instalar em São José do Rio Preto foi a PRB8, no ano de 1935. Apesar das dificuldades vividas nessa fase inicial, a programação da rádio seguia conquistando cada dia mais admiradores. Naquela época o rádio era requisitado. O rádio era, sem dúvida, o motivo de
de alegria das famílias, né? Participavam dos programas. Era uma rádio que tinha força, poder, né? Chegava até as pessoas, as autoridades tinham respeito. Para se fazer qualquer tipo de transmissão, existiam suas limitações, que eram superadas pela vontade de se fazer o radiojornalismo. Pois para cobrir Brasília, eu e o Paulo Serra Martins, um colega meu, nós carregamos um gravador de 30 quilos, um Philips de fita de 4 horas de duração, 3 horas de duração. E eu tive sorte de conhecer os amigos da TV Itacolomi de Belo Horizonte, que levaram um caminhão para Brasília. E eles mesmos geravam a força que tinha necessidade para fazer a cobertura. E me forneciam energia. Essa história na cadeia foi uma história muito louca, porque os presos tinham em mim, assim, eles me tinham como porta-voz deles, assim. Eles tinham um jornalzinho lá que chamava O Buchicho. E o cara que fazia esse jornalzinho pediu para mim, falou, por que você não vem um dia aqui na cadeia, tal, para a gente falar, tal? E eu pedi autorização para o juiz e eu fui fazer um programa lá. Fiz um programa de 2 horas. A Hora Fantástica era das 4 às 5. Eu fiz um programa das 4 às 6 da tarde. Pedimos linha para a Telesp na época. E a Telesp instalou uma linha telefônica lá, 2 vias, né? Uma que recebe e outra que manda o som. Um fio muito grande, porque eu andei lá dentro com um microfone, né? Mas eu me lembro que era um microfone pesado, que a Rádio Independência tinha, assim, de metal, assim, e tinha o símbolo da rádio em cima, assim. Foi com esse microfone que eu fiz lá e com maleta. 2 horas. Esse meio de comunicação sempre apresentou uma característica que até hoje não foi superada por nenhum outro meio de informação: a rapidez e a agilidade em transmitir as notícias. Eu acho que a agilidade do rádio não está necessariamente no número de pessoas que atinge, mas sim numa informação mais simples e mais direta. As informações na rádio costumam ser mais curtas para não ficarem cansativas. Então, acho que é aí que elas atingem bastante gente e conseguem ser transmitidas de uma maneira ágil. Eu acho que o grande prestador de serviço, acho que até mais do que a televisão, eu vejo o rádio. Eu falo isso igual eu disse no começo, pela instantaneidade do rádio, pela velocidade do rádio, por ele ter às vezes uma grade um pouco menos fechada do que a televisão. O rádio se destaca por, mesmo com todas essas mídias sociais, internet, Twitter, Facebook, o rádio é instantâneo, mais instantâneo que a internet. Por quê? A internet ela tem um tempo para você processar aquela informação para ela cair na rede. O rádio não. O rádio, se agora morreu o Papa Bento XVI, eu tenho a possibilidade de entrar ao vivo, ligar o microfone e já dar as primeiras informações. O rádio é um veículo apaixonante e envolvente. Muitas pessoas que decidem trabalhar neste meio fazem essa escolha por amor e pelo desejo de informar. Eu tinha paixão pelo rádio. Tanto é que eu conheci um pracinha que lutou na Segunda Guerra Mundial, morava em Nova Granada. Ele trouxe de lá um aparelho esquisito. Era uma caixinha com um alto-falante virado e o outro de boca servido com microfone. Gozado, você colocava a tomada na energia elétrica e ele pegava nos rádios em 780 kHz, numa extensão de 1000 km². Quer dizer, em onda verde pegava a cidade inteira onde eu morava, né? E esse aparelho começou a despertar na gente aquela vontade realmente de ser um profissional de rádio. O rádio te pega mais pela emoção, eu acho, do que eu, por exemplo, ouvindo uma matéria, às vezes eu absorvo mais do que eu lendo, sabe? É uma coisa até interessante. Primeiras sensações de rádio vieram ainda na infância, nesse período. Foi daí o gosto, né, que tomou conta de mim, depois que eu tive um contato maior trabalhando em rádio. Mas ele já havia sido iniciado lá, ainda no início da década de 90, quando meu pai me convidava para participar dos programas dele de variedades. Por rádio? Nossa!
É cachaça rádio. Depois que você bebe o primeiro gole, acabou, meu filho, nunca mais. Eu fiquei doente uma época, eu tive um câncer. E eu tinha 3 empregos. Eu trabalhava no Jornal Notícia, na Rádio Independência e na TV Record. O lugar que eu ganhava menos era a Rádio Independência. E o médico falou para mim, você tem que ficar com um emprego só. Você tem que deixar de 2 empregos. Se você quiser fazer teu tratamento e tal. Eu deixei de vir o jornal e a TV, fiquei na rádio. E eu ganhava, era o lugar que eu menos ganhava. Mas era o lugar que me fazia bem, que eu tinha maior prazer em trabalhar, então eu fiquei na Independência. O rádio sempre foi feito com muito idealismo, paixão e participação na vida brasileira. Etevaldo Siqueira, outubro de 2010.